E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedor de outros clubes, bem-vindos. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana como foram as últimas 2 semanas, né? Porque na segunda-feira passada eu falei, né, que a sua semana seja igual a que foi a anterior, que a gente foi campeão da Copa do Brasil e aconteceu muita coisa boa na semana passada. E aí também que essa semana desejo a você que seja sensacional. Estou gravando um pouquinho mais cedo porque eu queria passar umas informações para vocês, principalmente sobre uma entrevista que o Carlos Belmonte deu a um programa no YouTube chamado Terra Bolistas, inclusive participação do meu amigo Fernando Camargo. O Belmonte falou sobre vários assuntos, mas eu queria destacar para vocês os reforços, sobre reforços, porque aqui se sabe que a gente não faz especulação de nomes, não tem, aqui você não vai encontrar isso, mas a gente fala as informações vindas principalmente de fontes que a gente acredita e dos próprios dirigentes do São Paulo. Então o Belmonte falou sobre vários assuntos aqui que eu queria comentar com vocês, saber a opinião de vocês também, e tem novidades aí, vamos ver. Falou sobre o Lucas, falou sobre o Bruno Henrique, falou sobre o Eric que está chegando, falou das posições que o São Paulo precisa, do perfil que o São Paulo vai trazer de contratação. Então tem bastante coisa que ele falou. Lembrando só que somos patrocinados pelo sportsbet.io e pela Jaguar, com esses belos óculos que me deixam um pouco menos judiado. E você... Eu queria passar também uma informação antes do basquete, né? Que a gente voltou a falar do basquete, agora tem data FIFA, vai dar tempo da gente falar bastante sobre o basquete. O São Paulo saiu na frente nas quartas de final do Campeonato Paulista masculino, venceu Mogi das Cruzes ontem à noite por 92-67. Esse é o primeiro duelo de uma melhor de 3, né? O jogo foi lá em Mogi das Cruzes. Aí o segundo jogo é amanhã no Morumbi, 9 da noite. Você pode conferir lá. Quero assistir um jogo do basquete, mas não consigo. E aí o São Paulo, se vencer, já está na próxima fase. E se perder, o terceiro jogo é em casa, é no Morumbi, porque o São Paulo tem melhor campanha. Então, o time do basquete do São Paulo no NBB já é bom, né? Já é um dos times mais fortes. No Campeonato Paulista, com certeza, tem Franca também, tem Bauru, tem outros clubes, outros times mais complicados, mas o São Paulo está indo super bem. Ainda falando sobre o jogo do final de semana, o empate contra o Vasco, segundo o que eu vi, né, no comentário dos vídeos que vocês sempre deixam lá, muita gente insatisfeita, né? Achou que o jogo foi ruim, que o São Paulo poderia ter vencido. A sensação é essa, né? A sensação que o São Paulo poderia ter vencido, poderia ter saído do Rio de Janeiro com a vitória. E o Dorival, na coletiva, eu gostei da postura do Dorival. Eu só não concordei porque ele falou que o jogo foi agradável de se ver. Eu, sinceramente, não achei nem um pouco agradável. A entrevista tá lá no Barulho Jogos, eu fiz um react lá. E ele falou que o jogo foi agradável de se ver, eu não concordo, acho que o jogo foi um jogo feio, mas ele falou que o time precisa melhorar. Ele falou que precisa melhorar para sair dessa situação ruim do Campeonato Brasileiro, que não é confortável, não é ruim, mas não é confortável. Como já foi campeão da Copa do Brasil, beleza, mas precisa melhorar. E ele falou que o time precisa fazer mais. Eu gostei dessa postura, porque eu acho que precisa mesmo cobrar os caras. A gente tem mais jogos aí pela frente, e depois o Belmonte falou também sobre isso. Tem um detalhe muito importante que algumas pessoas esquecem. E aí, falando sobre... o Belmonte, ele deu essa entrevista hoje para um programa do portal Terra, chamado Terra Bolistas, que o Fernando Camargo, vocês conhecem, participa, meu parceiro, participa. E ele falou sobre vários assuntos. Primeiro, falando sobre o Campeonato Brasileiro, né? Falou do jogo do Vasco e falou que o São Paulo precisa melhorar de posição mesmo. Não só para chegar aos 45 pontos e ficar livre, né, de qualquer ameaça, mas também, ele falou, porque cada posição que você sobe, porque o Campeonato Brasileiro dá uma premiação, né? Primeiro, segundo, terceiro, os valores vão diminuindo. Mas cada posição que você sobe na tabela, você ganha de 1 milhão a 2 milhões. Então ele falou, São Paulo precisa de subir na posição, precisa melhorar por todos esses aspectos que eu falei, mas também, segundo o próprio Belmonte, está certo, pela grana que o São Paulo recebe a mais. Quanto mais para cima tiver na tabela, mais dinheiro recebe. E você sabe que a situação financeira do São Paulo continua muito difícil. Apesar, como o próprio Belmonte falou nessa entrevista, né, dos prêmios, né, campeão da Copa do Brasil, chegando nas fases decisivas da Sul-Americana, a arrecadação, ele disse que o planejamento continua, a estruturação muito difícil, né, que eles chegaram em 2021, encontraram terra arrasada, ele não falou, mas eu falo. E ele falou o seguinte, sobre a venda de jogador.
Disse que ele usou até o exemplo do Sara, que vendeu por um bom dinheiro, mas não o dinheiro que o São Paulo considerava justo. E agora, por causa dessas arrecadações e por causa dos prêmios que o São Paulo ganhou, ele conseguiu segurar os jogadores e vai vender só pelos valores que ele considera justos. Então, não vai vender mais por merreca. Isso é importante, né? Porque a gente cansou de vender jogador a preço de banana aí, e agora existe uma nova postura. E aí ele falou do perfil dos contratados. Ele citou alguns contratados, né, que foram contratados esse ano: Rato, Rafael, Rafinha. O Rafinha tinha caído de sido rebaixado com o Grêmio, o Rato também tinha sido rebaixado. Eu trouxe o Rafael, que era reserva, mas ele falou que, aliás, é aquilo que a gente conversa, né? O principal, a qualidade dessa gestão, a principal virtude dessa gestão, o principal gesto certo, para mim, na minha opinião, foi se livrar daqueles descompromissados. E ele falou que eles trouxeram jogadores compromissados, né? Jogadores que tecnicamente, mesmo que inferiores, mas compromissados. E aí falou também sobre os reforços, que era o assunto que importava. Foi perguntado sobre o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique, gente, ele não falou com todas as letras, mas o São Paulo não vai atrás do Bruno Henrique, vai lá sondar, porque tá esperando o Tite, agora o Tite vai chegar, e o que o Tite vai fazer com os jogadores? Tá esperando, o Belmonte disse, né, que tá esperando uma negociação do Flamengo com o jogador para renovar contrato, que teria uma proposta do Palmeiras também. O São Paulo não tem condição de competir. O Belmonte falou, o São Paulo não é o perfil de jogador que o São Paulo vai trazer. Claro que grandes jogadores estão no radar do São Paulo, como o Belmonte diz, mas o Bruno Henrique está pedindo 2 milhões. Imagina, você acha que o São Paulo tem condição de pagar 2 milhões para um jogador? Então, mas disse que está de olho em jogadores grandes. Só que aí ele falou que o perfil vai ser igual foi no ano passado. Jogadores compromissados, baratos, que o São Paulo não gaste tanta grana, mas os jogadores grandes estão no radar. E aí, diz que vai analisar o mercado, que tem vários jogadores. Ele citou até alguns do Flamengo: Cebolinha, Everton Ribeiro, o Arrascaeta, Gerson. Ele citou da qualidade dos jogadores do Flamengo. E aí, o seguinte: jogadores são se analisados, os grandes, né? Mas o que ele quer? Qual a contratação? Quais as posições? Porque é isso que é o mais importante. As posições que ele acha que o São Paulo é carente. Volante. Ele disse que o São Paulo vai atrás de volantes de agilidade e movimentação, porque, segundo ele, os volantes do São Paulo têm características diferentes. Disse que tem que ter uma reposição no ataque para mudança de sistema de jogo. Um jogador de 1 contra 1 pelo lado esquerdo, e do lado direito vem o Eric, que eu já vou falar os números bem rápidos do Eric, a gente vai entrar mais em detalhes. Falou que ainda busca um centroavante também. Falou do Erisson, o Erisson que tem contrato de empréstimo até o final do ano. O Belmonte falou que vai, agora vamos ver se ele consegue jogar até o final do ano. Se o Botafogo não quiser renovar o empréstimo, o Erisson não fica, mas eu acredito que o São Paulo vai atrás de um jogador. E aí, ele diz que vai aumentar o elenco, que ele quer um elenco mais recheado, porque o São Paulo jogou praticamente metade dos jogos do Campeonato Brasileiro com o time reserva, por causa das Copas. Então ele precisa de um elenco mais recheado. E ele falou também que a gente vai ter 4 reforços. O Galopo, que já estão aí, né? Galopo, Ferrarese, Igor Vinícius e o Rames Rodrigues. E aí, para finalizar, ele foi perguntado sobre o Lucas, porque eu acho que para a grande maioria dos torcedores do São Paulo, a renovação com o Lucas é prioridade, e ele diz que é prioridade 0 a renovação com o Lucas. Diz que vai esperar as propostas, que se aparecer propostas, ele vai entender se o Lucas quiser sair, porque ele se receber outras propostas. O prazo combinado foi de 5 meses, né, do Lucas para ficar no São Paulo, mas eles já, inclusive, isso é uma informação que eu passei uns dias atrás, o São Paulo teria feito uma proposta de 3 anos para o Lucas. Então, ele está confiante, ele diz que o Lucas está feliz no São Paulo, que tem todas as chances de ficar, que o São Paulo tem a permanência do Lucas, a renovação do Lucas, como prioridade 0. Então, mas só vamos saber disso mais no final do ano, depois que acabar, né, as competições, acabar o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter uma ideia melhor. E aí ele foi perguntado sobre os meninos da base, também aquele Rian, que é um menino que faz gol pra caramba, diz que os jogadores da base vão ser todos analisados, vão disputar a Copa São Paulo, e aí os jogadores que se destacam vão para o profissional. Ele falou que semanalmente 4 ou 5 jogadores da base vão para o profissional, treinam ali, são avaliados e os que rendem bem voltam. Mas a prioridade é a Copa São Paulo, para o São Paulo observar.
esses jogadores da base. Tem muitos valores da base, ele citou Beraldo, citou vários outros jogadores, mas a gente tem que esperar ainda um pouco de paciência com esses jogadores aí que vem da base. E a Copa São Paulo é uma vitrine legal pra caramba pra gente analisar. O São Paulo foi muito mal na Copa São Paulo do ano passado, foi eliminado pelo América na terceira fase da competição, então esse ano a gente tem ano que vem a gente tem uma expectativa melhor. E aí sobre o Eric, que já tá contratado, né, tá no Ceará. O Eric, amanhã a gente fala mais números, a gente conta a trajetória um pouco do Eric, da carreira dele no Náutico, foi jogar em Portugal, não brilhou muito, voltou pro Náutico, aí foi pro Ceará. Amanhã eu falo com mais detalhes, mas só para você saber os números que me deixaram empolgados na medida do possível, né? O Eric tem 49 jogos na temporada 2023, 49 jogos. Sabe quantas participações em gol ele tem? 31. 31 participações em gols em 49 jogos. São números que eu considero expressivos. E o número de assistência deles é muito grande, da assistência dele é muito grande. Mas amanhã eu converso em detalhes com você, tá bom? Então, ó, a gente se encontra daqui a pouquinho, 8h30 no Joga Fácil. Hoje estreou Os Clubistas de novo no canal do YouTube da Play Sports. Toda segunda-feira estaremos lá das 6h30 às 7h30 com os meus amigos santistas, palmeirenses, corintianos. A gente vai estar lá. Hoje foi a estreia. E a gente se encontra à noite no Joga Fácil. E amanhã, live na Roxinha. A gente fez live hoje. Mostramos essa entrevista do Belmonte, resgatamos entrevistas do Dorival em outros programas de TV. Foi legal pra caramba. Então você é meu convidado. 4 da tarde, todos os dias, a gente faz live na Twitch, lá Barolo Vídeo, você procura lá, tá bom? Se inscreva no canal para você concorrer àquela bela camisa ali, número 3 do São Paulo, com aquele bonezinho branco também. Você confere quando a gente chegar a 520 mil inscritos, vai de presente para um inscrito do canal, que deixa o like, que participa, que comenta. Um amigo do canal, presente da São Paulo Mania do Alpha Shopping, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Obrigado pela força de sempre. Uma ótima semana. Se quiser beber comigo, só traz o vinho, que taça nós temos todas. E eu continuo não querendo ter razão, continuo querendo ser campeão. Fiquem com Deus. Forte abraço. Até já às 8h30 no Joga Fácil. Tchau, tchau.